Um sistema que transforma seres humanos em mercadoria tem uma história longa e brutal. Suas origens remontam a milênios atrás, entrelaçadas com a ascensão das primeiras civilizações. Dos antigos impérios da Mesopotâmia e Egito à poderosa República Romana, a escravidão era uma instituição enraizada. Ela moldou economias, alimentou conquistas militares e formou o próprio tecido das hierarquias sociais. Compreender as raízes da escravidão nessas sociedades antigas nos permite lidar com sua influência generalizada na história humana. Este ensaio explorará as origens da escravidão na Mesopotâmia, Egito e Roma, examinando suas práticas e impactos nessas civilizações. O conceito de escravidão surgiu independentemente em várias partes do mundo. Não era um sistema monolítico, mas assumiu diferentes formas dependendo da sociedade e do contexto histórico. No entanto, um fio condutor unia esses sistemas díspares: a crença de que um grupo de pessoas poderia legitimamente possuir e explorar outro. Essa crença se manifestava na escravização de prisioneiros de guerra, indivíduos endividados e aqueles que simplesmente nasceram em uma classe destinada à servidão. A vida dos escravos era caracterizada por trabalho forçado, falta de autonomia e a ameaça constante de violência. A prática da escravidão, embora generalizada, não era isenta de críticos, mesmo na antiguidade. Textos religiosos, tratados filosóficos e até mesmo códigos legais lidavam com a moralidade e a ética da escravidão humana. Algumas vozes pediam o tratamento humano aos escravos, enquanto outras defendiam sua abolição total. No entanto, essas vozes dissidentes muitas vezes lutavam para serem ouvidas em meio às narrativas dominantes que justificavam a escravidão como um mal necessário ou mesmo uma ordem natural. A tensão entre a aceitação da escravidão e os dilemas morais que ela levantava continuaria a ecoar ao longo da história. A Mesopotâmia, a terra entre rios, é frequentemente considerada o berço da civilização. Foi aqui, nos vales férteis dos rios Tigre e Eufrates, que surgiram algumas das primeiras cidades do mundo. E foi aqui que a escravidão tornou-se profundamente enraizada no tecido social e econômico da sociedade. O Código de Hammurabi, um dos primeiros códigos legais conhecidos, datado de 1750 a.C., fornece um vislumbre da vida dos escravos na antiga Mesopotâmia. O código distinguia entre diferentes classes de escravos, incluindo aqueles nascidos na escravidão e aqueles que caíram na escravidão por dívidas. A escravidão por dívidas, um sistema em que os indivíduos ofereciam a si mesmos ou a seus familiares como garantia para empréstimos, era um caminho comum para a escravidão. Se o devedor não pagasse o empréstimo, ele e sua família poderiam ser forçados à servidão. Esse sistema prendia gerações em um ciclo de pobreza e exploração. A guerra também desempenhou um papel significativo no fornecimento de escravos às sociedades mesopotâmicas. Exércitos vitoriosos frequentemente escravizavam populações conquistadas, colocando-as para trabalhar em projetos agrícolas em grande escala, em minas ou como empregados domésticos. A guerra constante que caracterizava a região garantia um fluxo constante de cativos, que eram então canalizados para a economia escravista. Embora o Código de Hammurabi delineasse certas proteções legais para os escravos, incluindo o direito de casar e possuir propriedades, suas vidas permaneciam precárias. Eles estavam sujeitos aos caprichos de seus senhores e tinham poucos recursos contra abuso ou maus tratos. A instituição da escravidão na Mesopotâmia, alimentada por dívidas, guerra e exploração, lançou as bases para sua prática contínua em outras partes do mundo antigo. O Egito Antigo, uma civilização conhecida por sua grandeza e arquitetura monumental, também dependia fortemente do trabalho escravo. No entanto, o sistema egípcio de escravidão diferia em alguns aspectos importantes de sua contraparte mesopotâmica.
Enquanto os escravos na Mesopotâmia frequentemente trabalhavam na agricultura ou em serviços domésticos, os escravos egípcios eram empregados em uma gama mais ampla de ocupações. Escravos no Egito podiam ser encontrados servindo em casas, trabalhando como artesãos ou até mesmo participando de rituais religiosos. A construção das pirâmides, um testemunho da engenhosidade e habilidade de engenharia egípcia, é frequentemente associada ao trabalho escravo. No entanto, estudos recentes sugerem que, embora o trabalho forçado tenha desempenhado um papel, artesãos e trabalhadores qualificados também estavam envolvidos no processo de construção, muitas vezes trabalhando por salários ou como uma forma de tributação. O conceito egípcio de Ma'at, que abrangia a verdade, a justiça e a ordem cósmica, influenciou seu tratamento aos escravos. Embora os escravos ainda fossem considerados propriedade, havia leis e normas sociais que desencorajavam a crueldade excessiva. Por exemplo, senhores que assassinassem seus escravos poderiam enfrentar punições severas, incluindo a morte. No entanto, essas proteções nem sempre eram aplicadas, e a vida dos escravos permanecia sujeita aos caprichos de seus donos. A vida após a morte egípcia também desempenhou um papel na formação de atitudes em relação à escravidão. Os egípcios acreditavam que todos, independentemente do status social, seriam julgados por Osíris, o deus do submundo. Essa crença pode ter fomentado um senso de humanidade compartilhada que, embora não abolisse a escravidão, pode ter mitigado alguns de seus aspectos mais severos. O sistema egípcio de escravidão, embora ainda explorador, oferece uma perspectiva diferenciada sobre a instituição no mundo antigo. O Império Romano, uma civilização que deixou um legado duradouro no direito, cultura e governança ocidental, construiu seu poder e prosperidade nas costas dos escravos. A escravidão não era apenas uma necessidade econômica para os romanos. Estava profundamente enraizada em seu tecido social e visão de mundo. Os cidadãos romanos, particularmente a elite, dependiam de escravos para tudo, desde trabalho manual até atividades intelectuais. A escravidão romana era caracterizada por sua vasta escala e brutalidade. Conquistas em toda a Europa, norte da África e Oriente Médio forneceram um fluxo aparentemente infinito de cativos que eram então canalizados para a economia escravista romana. Os escravos trabalhavam em minas, em vastas propriedades agrícolas chamadas latifúndios e em casas em todo o império. Eles também eram forçados a lutar como gladiadores em espetáculos brutais que divertiam os cidadãos romanos. O status legal dos escravos na sociedade romana era precário na melhor das hipóteses. Eles eram considerados propriedade, sem direitos legais ou proteções. Os senhores tinham autoridade absoluta sobre seus escravos e podiam infligir qualquer punição, incluindo a morte, sem consequências. A brutalidade da escravidão romana é evidente em relatos históricos e evidências arqueológicas. Restos mortais de escravos romanos frequentemente apresentam marcas de desnutrição, doenças e trauma físico. Apesar de sua difusão, a escravidão romana não era isenta de contradições internas. Alguns escravos, por sorte ou habilidade, podiam ganhar sua liberdade e até mesmo ascender a posições de destaque. O dramaturgo romano Terêncio, por exemplo, era um ex-escravo que alcançou fama literária. No entanto, esses casos eram exceções que provavam a regra. Para a grande maioria dos escravos romanos, a vida era de dificuldades, exploração e a ameaça constante de violência.